Seja bem-vindo ao canal da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Convido você a se inscrever para receber mensagens que irão abençoar sua vida e fortalecer o seu relacionamento com Deus. Participe, deixando seu comentário, curtidas e compartilhando com mais pessoas, sendo você também um colaborador e divulgador desta obra na edificação do Reino de Deus. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre o falar em línguas e a edificação da igreja. O texto de nossa reflexão encontra-se em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. 1 Coríntios 14 enfoca a importância da adoração ordenada na igreja, particularmente no que diz respeito ao uso dos dons espirituais, como falar em línguas e profecia. Paulo enfatiza que todos os dons espirituais devem ser usados de forma a edificar a igreja e trazer glória a Deus. O apóstolo também aborda a questão da ordem na adoração, afirmando que todas as coisas devem ser feitas de maneira apropriada e ordenada. Oração em línguas sempre foi e ainda é um assunto muito discutido e podemos dizer controverso entre os cristãos. Quando Paulo advertiu a igreja de Corinto com relação a falar em línguas, ele não disse parem de fazer isso. Ele orientou para que não fizessem todos eles juntos durante os cultos, pois isso não edificaria a igreja como um corpo, a não ser que alguém interpretasse as línguas. O versículo acima nos mostra que esse dom é muito mais para a edificação individual do que coletiva. Na igreja de Corinto, muito do falar em línguas tinha assumido a forma dos êxtases pagãos, emocionalismo que neutralizava os sentidos racionais, puro exibicionismo egoísta, com todo mundo querendo fazer e dizer a sua própria coisa ao mesmo tempo. Isso acabou gerando muito mais tumulto e caos, com pouca adoração e pouca edificação na vida da igreja. Por causa da carnalidade extrema na igreja de Corinto, podemos dizer que grande parte do falar em línguas não era algo que estava edificando a igreja e glorificando a Deus. Os crentes não estavam em condição espiritual de usar corretamente os verdadeiros dons espirituais ou devidamente manifestar o agir do Espírito em suas vidas. Você não pode andar e se mover no Espírito se estiver vivendo e fazendo as coisas pela carne. A prática do uso dos dons na igreja de Corinto, em particular o de línguas, não estava sendo usado corretamente. A igreja de Corinto parecia estar muito mais interessada naquilo que era misterioso do que naquilo que trazia edificação para a igreja, como é o caso da profecia. Vale ressaltar aqui que a profecia tem a ver com a proclamação da palavra revelada de Deus, e não com mistérios ocultos revelados em particular para alguns. Ao contrário dos mistérios do Evangelho, que são revelações de coisas escondidas anteriormente, isto é, ocultas até este momento por Deus, mas trazidas à revelação por Cristo e os apóstolos, há um contraste com os mistérios pagãos intencionalmente misteriosos, verdades desconhecidas e princípios que, supostamente, só uma elite privilegiada pode conhecer. Em comparação ao dom de línguas, o objetivo da profecia é construir pela edificação, encorajar através da exortação e confortar através da consolação. Os dons espirituais são destinados a realizar algo espiritual e que valem a pena e para benefício de todos, crentes ou até mesmo descrentes. Assim, aquele que profetiza edifica a igreja. O propósito não é a edificação de si mesmo. Como vimos no podcast anterior, o amor é a principal motivação que nos leva a agir no uso dos dons para a edificação da igreja. A igreja de Corinto estava errando na aplicação dos dons espirituais, pois visavam apenas a glorificação de si mesmos e não a glória de Deus.
O dom genuíno de línguas nunca foi para ser exercido a menos que haja interpretação, ou de quem fala em línguas ou de outra pessoa, para que a igreja receba a edificação. O propósito do dom de línguas só se realiza plenamente quando é exercido e interpretado publicamente, de modo que toda a igreja seja edificada. Qualquer mensagem é inútil se não pode ser compreendida, se não é edificante para a igreja. Um instrumento musical não terá nenhum sentido se no som que produz não se pode discernir que música está tocando. Se não há harmonia, ritmo e melodia, sem variação, a ordem e a distinção de notas, um instrumento musical apenas faz ruído. Da mesma forma, não podemos comunicar a verdade cristã por meio de sons sem sentido. Uma linguagem sem significado é inútil. Uma linguagem sem significado não é realmente uma linguagem. Os muitos tipos de línguas no mundo podem soar diferentes, mas cada uma tem um único objetivo comum: comunicar, transmitir significado entre aqueles que falam. Se, portanto, até mesmo os idiomas não têm sentido sem interpretação, quanto mais o falar em línguas na congregação. O propósito do dom de línguas, assim como de todas as línguas, é o de se comunicar. Embora o dom de línguas seja um presente de sinal milagroso, é também um presente da comunicação. O dom de línguas tem seu lugar apropriado como um sinal de confirmação para os incrédulos, desde que acompanhado de edificação por meio da interpretação. Para o apóstolo Paulo, trazer uma mensagem que vai instruir ou edificar os seus ouvintes é mais valioso que falar um número ilimitado de palavras em línguas que seja incompreensível para quem está ouvindo. Ao lermos todo o capítulo 14, vemos que o apóstolo Paulo reconheceu que falava em línguas mais do que todos, porém não na igreja. Ele entendeu que essa ferramenta que Deus nos deu é para a edificação própria. Enquanto nós oramos em línguas, nosso espírito está sendo edificado. A vida de Cristo, isto é, o seu espírito, habita e se comunica com o nosso espírito. Por isso, a importância do falar em línguas. Não é para vanglória diante dos outros por ter esse dom, mas é um dom dado por Deus para que sejamos edificados e cresçamos na santíssima fé. É necessário desmitificarmos a oração em línguas e compreendermos biblicamente sua função no corpo como dom dado por Deus a nós. Quando exercitamos a oração em línguas, o nosso verdadeiro eu, o nosso homem interior espiritual, está sendo edificado, fortalecido, firmado, construído na santíssima fé, ou seja, na fé genuína, sem interferência humana. Que possamos, como igreja, crescer em graça e sabedoria para utilizarmos os dons com entendimento e experimentarmos a vida completa de Jesus em nós. Que esse dom, falar novas línguas, não seja motivo de tropeço a ninguém, mas que tenha sua finalidade bem exercitada para a edificação de cada membro do corpo de Cristo. Que os dons dados por Deus, incluindo falar em línguas, revele a vida transformada de todos que fazem parte do corpo de Cristo e buscam a edificação da sua igreja. Que o Senhor te abençoe.